Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, a Bíblia vai dizer: se o tempo não fosse abreviado por causa dos escolhidos. Você sabia que eu e você somos escolhidos de Deus? Mas nem todas as pessoas querem as escolhas de Deus. Deus nos deu somente essa vida para nós vivermos aqui, temos que viver ela da melhor maneira possível. Mas eu quero trazer uma palavra que veio no meu coração, que eu não vejo ela no YouTube quando eu acesso algumas redes sociais, quando eu vejo alguns pregadores, pastores dizer dela, mas ela é importantíssima para a nossa vida, importantíssima para que eu possa ter uma luz na minha mente. Meu irmão, é uma palavra que estremece as minhas entranhas, estremece o meu corpo, porque o desejo do meu coração é que você esteja incluído nas assembleias dos santos nos céus. O desejo do meu coração é que você e sua casa sirvam ao Senhor. É que você e sua casa venham ao pleno conhecimento da salvação. O que adianta você satisfazer as suas vontades, todas as suas vontades aqui no mundo? Como diz, vou ratificar, o que adianta o homem, quando eu falo do homem, eu falo do homem, da mulher, de todos, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Para que não fique só nessas palavras que eu estou falando para você, nós vamos ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Olha o epígrafe do versículo, olha o cabeçalho para você ver como é importante. O juízo final. Vou repetir para que você entenda, só de eu falar, o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia os céus e a terra, não se achou lugar para eles. Olha só, não achou lugar para os céus e a terra. Esse céu que você está vendo e a terra fugiu da presença daquele que estava sentado sobre o trono, sobre um governador, sobre aquele a qual nós vamos ter que se comparecer diante dele. Independente se você vai querer estar lá ou não, nós vamos estar lá. Vamos se comparecer. Não tem por onde correr. Você pode correr aqui de qualquer pessoa, pode se esconder de um lado para o outro. Mas você que me ouve, vai ter que estar lá. Eu vou ter que estar lá. Porque é Deus que rege o mundo. Nós, os governadores, regem, entre aspas, mas quem rege o mundo, a história, é Deus. Independente da sua crença. Eu estou falando o que está escrito aqui na palavra de Deus. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A pergunta é:
O seu nome está escrito no livro da vida para o dia do juízo final. Meu irmão, se não estiver, procure uma igreja. Precisa haver uma confissão dos seus lábios. Procure um pastor, ligue para mim. Precisa haver uma confissão dos seus lábios. Porque eu não posso salvar a sua vida. A sua família não pode salvar a sua vida. O seu pastor não pode salvar a sua vida. Só você pode salvar a sua vida. Porque nós acabamos de ler aqui, existem livros, não um livro, que é o livro da vida, que é o principal, mas existem livros. Lá estão sendo registradas todas as nossas obras. Seja você crente, e seja você que não é crente, e seja você que não professa nenhuma fé cristã. Tudo que está escrito ao seu respeito, durante 24 horas, durante 365 dias, durante 20 anos, durante 5 anos, durante 1 ano, tudo está registrado. E esses livros que estão registrados, a sua história, o seu histórico, desde quando você nasceu até quando você morreu, vai ser apresentado diante daquele que está se assentado no trono. Vai ser apresentado. Lá vai ser apresentado as suas obras. Aquelas que estão sendo vistas, aquelas que estão escondidas. Lá vai estar aberto todas as suas obras. E não vai ter como você se justificar diante do trono do juiz. Porque todos nós vamos ter que se comparecer diante do juiz, do juízo final, juízo final, juízo final de todas as coisas. Eu e você vamos ter que estar lá. Mas a pergunta é, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem é esse Cordeiro? É o Cordeiro que Jesus falou, que João falou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia vai dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Como está em Cristo, pastor? Primeiro você tem que aceitar e mudar a sua vida. E eu vou rasgar um pouquinho o verbo aqui. Você tem que deixar de beber, você tem que deixar de fumar, você tem que deixar de se prostituir, você tem que deixar de fazer tantas e outras coisas que não agradam o coração de Deus e ter uma novidade de vida para que essa condenação não caia sobre a sua vida. Você tem que ter uma mudança de vida. Você tem que ser nova criatura. Você não pode continuar no pecado e achar que vai um dia morar no céu. Pela Bíblia que está dizendo aqui, eu não tenho direito de julgar você, não estou julgando, eu estou falando o que está na Bíblia. Porque julgar é eu conhecer sua causa e dizer assim, você não vai. Isso é julgar. Mas eu não conhecer a sua vida e falar o que está escrito na Bíblia, a própria palavra vai te julgar naquele dia. E não adianta. Você pode correr de um lado para o outro. Desculpe eu dizer, pode servir a qualquer deuses que você quiser. Isso é o problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com a palavra de Deus. Você quer saber de uma verdade? A minha família inteira serviu candomblé, serviu tantas outras coisas. E todas saíram de lá. Por quê? Porque lá não me leva até o céu. Um dia, você que me ouve, um dia Deus vai abrir o seu entendimento, você vai me ver e você vai dizer assim, eu não escutei. Você pode não escutar da minha boca, mas você vai escutar de boca de outras pessoas. A Bíblia vai dizer que foram-se abertos os livros da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nesse livro, segundo as suas obras. Foram abertos os livros e os mortos foram julgados pelas suas coisas, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos. Lembra daquelas pessoas que morreram no mar que não se acha mais? O mar vai ter que obedecer à voz de Jesus Cristo,
que veio para salvar, e naquele dia ele vai ser juiz, vai ter que devolver os mortos, e ele vai falar para os mar, me dê os mortos que estão aí, e vai ter que se comparecer. E os mortos naquele momento vão criar vida, porque Deus vai falar com as pessoas que estavam mortas, e Deus vai dar vida para elas por um período de tempo. E depois disso, olha o que a Bíblia está dizendo. Pastor, eu quero ler lá. Eu quero que você entre, então, você pegue a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20, e o versículo do 11 ao 15. Leia lá. Não sou eu que estou falando, eu quero que você leia. Porque o que eu trago aqui não são invenção humana que eu inventei pela capacidade que Deus nos deu de criar. É a palavra de Deus. É a verdade de Deus. Ninguém pode ir contra a verdade senão pela verdade de Deus. Por isso que eu estou te dizendo, reconcilia com Deus, volta para a presença de Deus, aceita Jesus, deixa Deus mudar a sua vida, mudar a sua história. E aceitar Jesus, deixar Deus mudar a sua vida, eu não estou falando de riqueza, de prosperidade, do seu trabalho, que você vê umas pessoas sendo ricas e quero dizer que você vai ser rico. Eu não sei, isso não cabe a mim. A riqueza é sinônimo do seu esforço, daquilo que você desenvolveu, que você empenhou no seu trabalho, daquilo que você cresceu, daquilo que você elaborou, guardou. A riqueza é um dom de Deus também. Mas o maior dom de Deus é a vida eterna. É a salvação. O que adianta eu estar falando aqui com você e naquele dia eu ficar de fora? Longe de mim tal coisa, isso não está na minha boca e não quero ficar de fora. Porque se eu estou anunciando a verdade, é o que a Bíblia diz. E conhecerei a verdade, e a verdade vai te libertar. Então está escrito aqui, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Meu irmão, a primeira morte é aquela que nós morremos. Vai ouvir uma segunda morte. Olha o que ele vai falar. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E aqui eu acabo esta palavra. O seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está lá. Se você não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, o seu passaporte está em jogo e você não está garantido a salvação. Garanta a sua salvação enquanto é tempo. Garanta. Porque você acha que eu larguei a vida de pecado para hoje poder estar aqui falando do Evangelho para você? Porque foi Deus que quis me levantar assim. Eu agradeço a Deus. Se eu tenho 2 talentos, se eu tenho 1 talento, se eu tenho 5 talentos, eu não sei, só sei que Deus me deu o talento. E eu estou granjeando este talento. Você tem tantos talentos, você tem tanta capacidade, mas você quer viver nesta vida. Falar, ser cristão tudo pode. Nada não pode, quer dizer, não pode nada. Quem disse para você? Você está do lado de fora, não conhece o lado de dentro? Eu estar julgando para o lado de fora, falando, estando para o lado de fora é uma coisa. Mas eu estando para o lado de dentro e conhecendo o ambiente é outra coisa. Você conhece o ambiente que eu moro? Você conhece o ambiente que eu tenho com o Espírito Santo, a relação que eu tenho com Deus, a conversa que eu tenho com Deus? Não. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu quero te ensinar a desenvolver esse relacionamento. Mas o desejo do meu coração é, diante de tudo isso que eu falei, é que se você servir a Deus, volte para a presença de Deus. Se você quer servir a Deus, ligue para mim, eu quero fazer o apelo para você. Porque não sou eu que escrevo o seu nome. Quem escreve o seu nome é um mistério que um dia o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, vai nos revelar. Mas eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, e a pergunta é, o seu nome está escrito no livro da vida? Se não tiver, meu irmão, corra enquanto é tempo, porque está se afunilando.
O mundo está se decompondo e só não enxerga quem não quer. Que Deus te abençoe. Eu sei que esta palavra é uma palavra dura, mas é as palavras duras que nos traz pensamentos positivos e eu caio em si nesse momento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.